A gente volta a falar agora de um reservatório de água que se rompeu na manhã de hoje no bairro da Prata, em Campina Grande. A força da água foi tão grande, tão descomunal, que destruiu casas e arrastou veículos. Uma senhora, a Maria da Penha, a Maria do Socorro, aliás, morreu. Outras pessoas precisaram ser socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Ao vivo eu volto agora com o Diego Almeida, que está lá acompanhando os desdobramentos, Diego, o que é que a gente pode trazer ali de novidade em relação a essa tragédia acontecida aí no bairro da Prata, em Campina Grande, Diego? Jomar, nesse momento a gente já está em outro ponto. Só para localizar o nosso telespectador, a gente está aqui na rua Duque de Caxias, que fica bem pertinho de uma clínica aqui no bairro da Prata. Onde vai saindo aquele carro da Polícia Científica, o carro preto, é exatamente onde tudo aconteceu, a rua onde nós estamos. E a gente deu toda a volta porque todas essas ruas paralelas, as ruas que dão acesso aqui à caixa d'água, elas foram todas interditadas. Ou seja, não há fluxo de veículos aqui em nenhum lugar. E a gente observando essas imagens aqui dessa rua, a gente pode ter exatamente a dimensão da proporção dessa tragédia que aconteceu. A Polícia Científica passa nesse momento por aqui, mas olha só como ficou esse poste aqui, ó. Um poste que foi arrancado. Olha só a força da água desse reservatório que acabou estourando. O poste foi arrancado aqui, por isso que faltou energia elétrica. Em parte das casas aqui, todas faltaram energia elétrica, mas a gente tem uma outra imagem impressionante ali, ó, lá em cima, perto da Secretaria de Agricultura, do lado, onde a gente pode ver uma vegetação. Ali era exatamente uma casa amarela de um homem que estava sendo procurado até certo momento, só que ele saiu aqui do local meia hora antes de tudo acontecer. E ele estava na estrada, sem sinal de telefone, a família estava desesperada em busca dele. Os bombeiros já tinham vindo com cães farejadores para fazer a busca de um possível corpo, mas a gente inclusive conversou com ele mais cedo e ele estava ainda em estado de choque quando ele chegou aqui, que viu que a casa dele foi completamente arrastada. O pessoal aqui a gente vai tentar inclusive falar, porque tem vários peritos aqui da Polícia Científica, para tentar entender se já tem algum levantamento preliminar, porque é uma perícia extremamente complexa, são muitos detalhes a serem observados, mas a gente está ao vivo aqui na TV Correio. Já se tem alguma informação de todo o levantamento? É uma das perícias mais complexas para se fazer, né? Isso, o que é que a senhora já pode adiantar para a gente? Olha, a gente está no momento da perícia, está trabalhando, a gente não sabe que horas isso aqui vai acabar, porque a gente tem que fazer todas as casas, a gente tem que fazer os danos estruturais, as casas que provavelmente não vão mais poder ser utilizadas, terão que ser depois... não vai ter mais como, vão ter que ser demolidas, então a gente tem toda essa estrutura para analisar. Além disso, tem carros também que foram danificados e a gente fez uma equipe, a gente uniu todo mundo, chamou todo mundo, inclusive que estava de folga no IPC, no núcleo de criminalística mais especificamente, e a gente está fazendo uma força-tarefa, de fato, para que a gente possa fazer o mais rápido possível e tornar isso menos sofrido para a população, para a região e para as pessoas que são donas, proprietários de imóveis aqui e que moram. Mas o mais importante é que a gente consiga fazer o levantamento para definir o que realmente aconteceu. Para fazer isso, a gente precisa fazer um levantamento bem complexo das casas, de como a água se movimentou quando ela desceu, porque ela vai pegar o declive, Então, de como a água se movimentou e, principalmente, por que houve o acidente. Então, o trabalho da perícia vai ser muito pautado em o que causou esse dano à estrutura, que fez com que a água atravessasse aí todo esse espaço, levando imóveis, levando carros, e inclusive com óbito. Como é que é o nome, sobrenome? Luciana Tavares, sou perita criminal, oficial da Paraíba. Luciana, obrigado. Em todo esse tempo, a senhora já tinha se deparado com um tipo de trabalho nesse sentido? Não, a gente teve há pouco tempo uma perícia que eu estava de folga, que foi a perícia agora de segunda-feira, Daquela questão dos 2 caminhões e quatro carros envolvidos, em que a gente precisou fazer uma força-tarefa também. Chamar os colegas e todo mundo trabalhou junto. Eu não estava, nesse momento.
Hoje eu estava de folga e fui convocada para que a gente pudesse se reunir e trabalhar da melhor forma possível, de forma mais célere, mas também cumprindo tudo que a gente precisa cumprir. Então, pedir para a população também, as pessoas das casas que estão querendo limpar, ajeitar, não fazer nada, porque a gente precisa que tudo seja preservado e isolado, exatamente para a gente poder definir o que aconteceu em cada situação em específico. Luciana, muito obrigado pelas informações. Luciana, ela nos atendeu aqui com muita presteza, mesmo em meio a todo esse trabalho, que é um trabalho bem delicado, bem complexo, porque inclusive essa equipe estava lá na outra rua onde tudo aconteceu e já está nessa rua de cá. Mais abaixo ali a gente pode observar aqueles veículos que estão, o veículo vermelho e um veículo cinza, eles não estão estacionados, eles estavam na rua de cima e foram levados, carregados pela força da água. São veículos que provavelmente tiveram perda total. E a gente tem essa dimensão de como tudo aconteceu. Não se sabe ainda quantas casas ao certo foram comprometidas, porque essa água ela foi embora para outros bairros, levando casas, carros, enfim, destruindo prédios, e a gente pode ver tudo isso aqui. Nessa parte mais baixa aqui da rua Duque de Caxias, onde a gente já está entrando nesse momento, ó, tem uma residência do lado aqui esquerdo, uma residência laranja, que teve a frente completamente destruída também pela força da água. E mais ali, ó, os carros, a gente está chegando bem perto dos veículos, eles estão destruídos. Lá na pontinha de lá tem um carro que inclusive está parcialmente capotado, me parece que é um caminhão-baú. No finalzinho de lá, tem um carro que inclusive ele está fechando o acesso da rua, porque foi um dos carros que foi levado pela força da água, principalmente nessa área aqui da rua Duque de Caxias, no bairro da Prata. É uma cena, parece uma cena de filme, isso aqui, porque as ruas, apenas com as autoridades policiais, os moradores vários tiveram que sair de casa por conta dos riscos de desabamento, inclusive das estruturas que foram comprometidas. E principalmente para quem perdeu um parente, né, como foi o caso da família da Dona Maria do Socorro. Ela já estava acamada, mas acabou morrendo porque foi atingida pelos escombros. A gente conversou com o filho dela, o Pedro Leal, e ele disse como tudo aconteceu. Disse que estava no andar de cima e quando percebeu o estouro, ele tentou fugir, mas lembrou, né, da mãe e disse: preciso salvar a minha mãe. Mas mesmo com todas as tentativas, quando ele chegou do andar de baixo, a mãe dele, infelizmente, já estava morta. Vamos acompanhar o que disse Pedro Leal, filho da vítima, que acabou não resistindo a essa tragédia. O que foi mais chocante foi ver a cama dela. Aí, como é que ela foi levada se a cama dela está aqui? Só que a cuidadora não conseguia reagir. Não sabia, ela estava tão nervosa que ela não conseguia reagir do tamanho do transtorno, porque ela tentou salvar a vida dela, mas não conseguiu. E eu tentei, aí eu falei: vamos puxar esse escombro daqui de cima da cama da minha mãe. Aí ele falou: tem certeza que você quer fazer isso, cara? Tem certeza que você quer ver o corpo da sua mãe? Cara, eu tô tentando salvar a vida da minha mãe, cara, não importa se eu quero ver o corpo da minha mãe, não, vamos fazer alguma coisa. Aí ele puxou o escombro. Quando eu vi, minha mãe estava morta em cima da cama e ensanguentada, com a cabeça ensanguentada. E eu achei que ela tinha sido levada pelos escombros, pela água, para longe, porque estava destruindo assim a rua toda foi até o Ideal, até o outro lado passou quarteirões, né? Foi o equivalente disso foi dito, né? Que foi equivalente a 50 mil caixas d'água, né? Então foi quase uma barragem sendo quebrada aqui, né? Então meu pai sempre tinha avisava há muito tempo, tá bom? Meu pai avisava há muito tempo atrás que isso poderia acontecer a qualquer momento. Então acho que foi a responsabilidade da Cagepa. A Cagepa tá o sangue da Cagepa na mão da Cagepa. O sangue da vida da minha mãe tá na Cagepa, na mão da Cagepa. E a Cagepa vai pagar por tudo que ela fez. Por tudo que ela fez com a vida da minha mãe, porque minha mãe morreu por causa da Cagepa. A gente está nessa parte mais baixa aqui da rua Duque de Caxias e olha só o estrago de tudo isso aqui. Isso aqui era um veículo, nem parece mais, né? Mas é um veículo capotado, aquele caminhão menor, o caminhãozinho baú. Mas ele inclusive ficou aqui fechando parte da via. Para que o nosso telespectador tenha uma ideia, a gente já caminhou cerca de 2 quilômetros. E a gente não está nem na metade das ruas que foram atingidas pelas águas que vieram com muita força. Aqui mais ao fundo, ó, tem o que me parece que é a parte de cima desse caminhão, ficou lá no fundo, ó.
uma partezinha do baú de um caminhão está lá depois desse carro amarelo. Eu acho que desse lado aqui esquerdo dá para a gente ter uma ideia, ó. Seria a parte de um baú também que foi levado. Mas vários estragos, ó. Esse poste aqui está sendo colocado, é um novo, porque o que estava aqui também foi levado pelas águas. A gente tem uma nota tanto do governo do estado como da CAGEPA, uma nota que foi enviada pela assessoria de imprensa, na qual a CAGEPA e o governo do estado se presta a solidariedade, principalmente à vítima, à família da vítima Maria do Socorro, mas também a todas as vítimas que tiveram perdas aqui. A nota informa que o governo do estado e a CAGEPA está empenhado para resolver toda essa situação, prestar não só o apoio de solidariedade, mas nessa reparação dos danos que foram causados aqui no local. Registra, portanto, a solidariedade também às duas vítimas as famílias que estão no Hospital de Trauma se recuperando. E a nota informa que 40 bairros aqui de Campina Grande e os municípios de Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Areal e Montadas estão nesse momento com o abastecimento d'água temporariamente interrompido por conta dessa tragédia, desse reservatório que acabou estourando na manhã de hoje aqui em Campina Grande. A nota finaliza que a companhia, a CAGEPA e o governo do estado irão prestar toda a assistência necessária às vítimas e aos familiares e também está instaurando um processo interno para apurar e identificar as causas do rompimento. Mais cedo, a gente conversou também com o prefeito Bruno Cunha Lima, que veio também prestar essa solidariedade, e ele disse que mobilizou toda uma equipe do município de Campina Grande para vir dar essa assistência. Equipes da SESUMA, da Defesa Civil, até a equipe do PROCON estava por aqui também nessa força-tarefa para dar essa assistência às vítimas, às famílias que foram atingidas por essas águas. Vamos acompanhar o que ele disse. Desde dos primeiros momentos, desde os primeiros instantes, as nossas equipes de Defesa Civil, de Serviços Urbanos, da Superintendência de Trânsito, da Secretaria de Saúde, todas as nossas equipes de assistência social estão aqui dando suporte às famílias, dando suporte às pessoas que foram afetadas, prestando solidariedade àqueles que perderam seu patrimônio e, em especial, prestando solidariedade à família de Dona Socorro, que foi a vítima fatal desse processo. Todo o resto pode ser reconstruído, todo o resto pode ser refeito, paredes podem ser reconstruídas, casas podem ser reconstruídas, mas a vida de uma mãe que foi perdida por uma tragédia como essa da CAGEPA aqui no bairro da Prata, Centenário, essa definitivamente não tem como ser refeita. Então a nossa primeira responsabilidade é trazer uma palavra de solidariedade, trazer uma palavra de fato de apoio psicológico, de dar um suporte, claro, e identificar os impactos que isso teve, tanto na estrutura pública, na via, na rede de esgotamento, na rede de drenagem, para evitar que outros problemas possam acontecer, porque um volume tão grande de água, nós estamos falando de 9 milhões de metros cúbicos, saindo assim de forma muito violenta, isso pode terminar comprometendo também a estrutura e, sei lá, terminar proporcionando uma outra tragédia. Mas, além disso, também fazendo a avaliação dos imóveis que foram afetados. Famílias perderam praticamente tudo o que tinham. Famílias viram aqui suas vidas sendo arrastadas pela água e a gente está dando todo o suporte necessário. Pois é, minha gente, está fazendo uma conta rápida aqui, né? No início que nós começamos a trazer a notícia dessa tragédia, o Diego Almeida trouxe o número de 9 milhões de metros cúbicos, né? Dá uma conta aí de 9 bilhões de litros, né? São 9 zeros, um 9 e mais 9 zeros após, né? À direita. Imagina 9 bilhões de litros de água descendo aí a ladeira, ou seja, não tem nada que segure, né? O que tiver pela frente, realmente a água vai sair levando. Claro que a preocupação agora, né, é com certeza o abastecimento de água aí de toda Campina Grande. Afinal de contas, eram, aliás, né, 40 bairros que eram abastecidos pela água desse reservatório, né, e mais algumas cidades ali. Como é que vai ficar agora, né, o abastecimento de água, né, de toda essa população
a partir do rompimento desse reservatório. Claro, tem o tempo aí para que seja feita o trabalho de recuperação das paredes, né, até encher novamente e ele voltar aí a abastecer as pessoas, vai levar um certo tempo. E essa, com certeza, agora é a preocupação de todas as pessoas que vão ter aí o abastecimento de água devidamente muito prejudicado em função lamentável desse rompimento desse reservatório de água. Claro, o maior prejuízo foi para a dona Maria do Socorro, que teve a sua vida ceifada. Depois, as pessoas que tiveram suas casas destruídas, os seus estabelecimentos comerciais também destruídos, carros aí totalmente destruídos, né? Mas é uma coisa que, por enquanto, a preocupação agora é o abastecimento de água de 40 bairros de toda a Campina Grande e mais algumas cidades que também eram abastecidas aí por esse reservatório.